Bom final de tarde, seja bem-vindo. Estamos no ar com mais uma edição do Destaque Rural Notícias, edição de hoje, quarta-feira, dia 16 de maio de 2018. Você sabe que pode participar do nosso programa, a gente coloca sempre ao vivo de segunda a sexta-feira às 18 horas o Destaque Rural Notícias. Você participa passando aí todas as suas considerações sobre o que você acha do programa, participando pelas redes sociais do Destaque Rural Notícias. Fique à vontade. Alguns assuntos que hoje a gente vai falar no programa, vamos falar do Fundo Rural, um assunto que vai ser discutido no Supremo Tribunal Federal amanhã. Tem uma estimativa aqui de quanto seria a despesa do governo e também as entidades, né, do agronegócio que vão falar sobre esse assunto. Vamos trazer detalhes daqui a pouquinho. Também vamos falar da nova lei que beneficia produtores rurais com débitos referentes a autuações. Também tem estimativas aqui para a safra mundial do milho, na safra 2018-2019. Também tem os dados aqui de importações de soja pela China, também os embarques do Brasil na soja, no milho. Essas e outras informações, também informações da economia, a partir de agora aqui no Destaque Rural Notícias. Seja bem-vindo. Vamos começar então com as informações referentes a uma discussão que vai ter amanhã no Supremo Tribunal Federal, no STF, que é a discussão sobre o Fundo Rural. E tem um posicionamento da Associação Brasileira de Frigoríficos, a Abrafrigo, que disse em nota que o Supremo Tribunal Federal vai ter amanhã uma grande oportunidade para restaurar a segurança jurídica para o produtor rural e também para empresas do setor do agronegócio brasileiro. Amanhã, então, está prevista a votação pela Suprema Corte dos embargos relativos à cobrança do Fundo Rural, quando os magistrados, então, vão definir principalmente se a dívida do setor agropecuário relativa ao tributo é ou não retroativa. Esse é o principal assunto. A Abrafrigo, né, diz que é uma ação decisiva no STF para consolidar o entendimento da Corte sobre a contribuição e os seus efeitos sobre produtores e empresários rurais de todo o Brasil. Lembrando que em março de 2017, o STF julgou que é constitucional, formal e materialmente a contribuição social do empregador rural, pessoa física, instituída pela Lei 10.256/2001, que incide então sobre a receita bruta obtida com a comercialização de sua produção. Ainda referente a essa questão do Fundo Rural, o governo estima perdas de cerca de 17 bilhões de reais com essa renegociação de dívidas aos produtores rurais. Quem passou esse dado foi o secretário do Tesouro Nacional, Mansueto de Almeida. Ele diz que os recursos devem ser bancados pelo Tesouro e eles vão então servir para pagar aos bancos os descontos dados em multas e juros aos produtores. Ontem, o ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, já havia dito que a renegociação está parada por falta de orçamento, mas não tinha confirmado o valor. Hoje, então, Almeida disse aos jornalistas que caso todas as dívidas sejam renegociadas com os descontos máximos de multa e juro, a conta, então, poderia chegar até 17 bilhões de reais. Vamos falar agora sobre a nova lei que beneficia produtores rurais com débitos referentes a autuações. O Diário Oficial do Estado publicou na última sexta-feira, ainda dia 11, o decreto que regulamenta então a Lei número 15.007, de 13 de julho de 2017, que institui o Programa de Recuperação de Créditos no âmbito da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Irrigação, oriundo da aplicação de infrações e multas previstos na Lei 13.467, de 15 de junho de 2010, concedendo 80% de desconto para a quitação de débitos. O benefício diz respeito às infrações mencionadas no artigo 12 da Lei 13.467/2010, ocorridas até a data de 30 de junho de 2017, tais como não realizar cadastro ou registro de propriedades, não declarar inventário animal, conforme previsto no regulamento próprio, ou então que ocultar a enfermidade de notificação obrigatória, dentre outras. Vamos falar agora um pouco sobre estimativas da safra mundial, especialmente de algumas culturas, e a gente começa falando sobre a safra mundial de milho. Segundo estimativas da USDA, que é o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, a safra mundial de milho no ciclo 2018-2019 deve alcançar
1,056 bilhão de toneladas. Seria então um avanço de 2% se comparar com o resultado da temporada anterior, 17-18, segundo dados do USDA. Então, essa estimativa de crescimento de 2% do ciclo 18-19 para a safra mundial de milho. Agora, então, vamos falar de importações de soja pela China. Tem uma estimativa de crescimento de 6% na safra 2018-2019, também dados aí do USDA, Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Falando sobre embarques, o Brasil embarcou 56,2 mil toneladas de milho na semana encerrada na data de 11 de maio, segundo dados do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. No acumulado das exportações, já relativas ao ciclo 18-19, iniciadas em 1º de fevereiro, os embarques do grão somam 2.057 mil toneladas, 6% do total estimado para todo o ciclo. Sobre os embarques de soja, o Brasil embarcou 5,340 milhões de toneladas de soja na semana que encerrou em 11 de maio. No acumulado das exportações, já relativas então ao ciclo 18-19, que começou em 1º de fevereiro, os embarques do grão somam 27,277 milhões de toneladas, ou 39% do total estimado para o ciclo. Sobre o farelo de soja, a estimativa é de embarque de 623,3 mil toneladas. No acumulado das exportações, os embarques do produto somam 5 milhões e 26 mil toneladas, ou 29% do total estimado para o ciclo. Brasil e China devem retomar este ano, 2018, as reuniões da Subcomissão de Inspeção e Quarentena Agropecuária dos dois países, Brasil e China, o que não ocorre há mais de 2 anos. Quem passou essa informação foi o ministro da Agricultura, Blairo Maggi. Ele diz que a decisão foi tomada num encontro na Administração Geral de Aduana da China, que é o órgão que aprova as condições sanitárias e também fitossanitárias para o comércio de produtos agropecuários. O ministro disse que esse é um começo de um novo tempo para as relações comerciais entre Brasil e China. De acordo com ele, os pontos discutidos na reunião serão sobre exportações de miúdos, de suínos e bovinos, também de carnes com osso e de carnes termicamente processadas. O ministro disse que isso está sendo possível porque está sendo feito o recebimento de certificado, o Brasil no caso, de país livre de febre aftosa com vacinação pela Organização Internacional de Saúde Animal, a OIE. Então, está aí então essa informação que foi passada hoje pelo ministro da Agricultura, Blairo Maggi. Vamos agora falar de economia. Nas informações sobre economia, eu quero começar passando aqui a informação de que a União Europeia publicou hoje no Jornal Oficial da União Europeia o regulamento que proíbe a importação de carne de frango de pelo menos 20 frigoríficos brasileiros. 12 deles pertencem à Companhia de Alimentos BRF. A proibição, ela foi decidida com base em denúncias de fraudes cometidas por empresários e fiscais agropecuários federais decorrentes da terceira fase da Operação Carne Fraca, que foi deflagrada pela Polícia Federal em março do ano passado. Aí teve uma outra operação chamada Trapaça, que teve como alvo a companhia, que é dona de marcas como Sadia e Perdigão. O grupo é investigado por fraudar resultados de análises laboratoriais relacionados à contaminação pela bactéria Salmonella pylori. Em nota, a empresa negou então os riscos para a saúde da população. A empresa negou isso. Então, um assunto aí que a gente já tinha comentado aqui no Destaque Rural Notícias que poderia acontecer, e hoje então saiu no Jornal Oficial da União Europeia o regulamento para proibir a importação então de carne de frango de pelo menos 20 frigoríficos brasileiros. O Ministério da Fazenda poderá rever para menos a previsão de crescimento no país este ano. O secretário do Tesouro Nacional, Mansueto de Almeida, disse que a previsão atual é de aumento de 3% do PIB, e essa declaração foi feita a jornalistas depois de ser divulgada hoje pela manhã o Índice de Atividade Econômica do Banco Central.
O IBCBR, né, que é considerado uma prévia do PIB, ele teve retração de 0,13% de janeiro a março, comparado ao do último trimestre do ano passado. Também tem outros dados que foram importantes, que de um mês para o outro, no caso de fevereiro para março, o IBCBR ele caiu, né? Ele teve um decréscimo de 0,74%. Os analistas previam uma queda menor, de 0,1%. Só que então essa queda foi maior, por isso mesmo que há a possibilidade até do Ministério da Fazenda rever então para menos a previsão de crescimento do PIB neste ano. Lembrando também que o mercado financeiro está prevendo uma queda. Nessa semana, no Boletim Focus, que sai toda segunda-feira, que o Banco Central divulga ali a pesquisa que faz com o mercado financeiro, caiu a expectativa de uma semana para outra de 2,76% de crescimento da economia este ano para 2,51%. Para o ano que vem ainda, o mercado estima que o Brasil vai crescer 3%. Lembrando que eu falei aqui do IBCBR, né? Esse índice ele é utilizado pelo Banco Central como se fosse uma antecipação por aproximação, né, da evolução da atividade econômica. O IBCBR é considerado uma prévia do PIB, mas lembrando que o dado oficial, né, do Brasil do PIB é aquele que é divulgado pelo IBGE trimestralmente. Aqui então está alguns dados sobre esse IBCBR, que em 12 meses, encerrado em março, ele apresentou um crescimento de 1,05%, como eu falei, no trimestre ele caiu 0,13%, de um mês para outro ele caiu 0,74%, no caso de fevereiro para março, e também se a gente comparar março de 2018 com março de 2017, teve queda de 0,66%. Outro índice importante também, que é considerado para se monitorar a inflação, né, como está a inflação no país, é o IGP-10. Esse IGP-10 é um índice geral de preços 10, né, que é tomado os preços a cada 10 dias, que registrou inflação de 1,11% no mês de maio. Uma taxa superior, ou seja, crescendo aí a possibilidade de inflação da taxa do mês de abril, que foi de 0,56%. Esse dado, IGP-10, ele é divulgado pela Fundação Getúlio Vargas, que diz que o indicador acumula taxas de inflação de 3,18% no ano e de 3,58% em 12 meses. E a taxa foi puxada principalmente pelos preços no atacado. Isso porque o preço, o índice de preços ao produtor amplo, que mede esse segmento, então do atacado, ele subiu de 0,7% em abril para 1,55% em maio, esse custo maior, essa inflação aí para o atacado. Sobre a Bolsa de Valores e o dólar, então agora a gente vai atualizar aqui os dados do dia, né, para saber como é que foi o dólar e a Bolsa de Valores. Olha, a Bolsa Brasileira fechou hoje com alta de 1,65%, fechou em 86.536 pontos e o dólar encerrou o pregão com alta de 0,48%, cotado a R$ 3,6784 na venda. E olha, o dólar hoje teve essa tendência de alta, né? Ele continuou em alta aqui no Brasil, mesmo depois que a Argentina, o Banco Central, né, da Argentina conseguiu renovar as suas dívidas e aí o clima de menor aversão ao risco aconteceu. Mesmo assim, até em função dos papéis do Tesouro norte-americano dos Estados Unidos, os analistas dizem que esse fator está fazendo então com que muitos investidores, né, comprem esses papéis e aí os dólares saem de economias emergentes, que é o caso do Brasil, da Argentina, que está recentemente agora passando por uma situação econômica complicada. E aqui no Brasil, né, os investidores, além de ver um pouquinho mais de risco, né, em investir no Brasil do que nos papéis do Tesouro norte-americano, existe também essa questão de que estamos vivendo num ano eleitoral e existe ainda muita incerteza política no Brasil, que também faz com que alguns investidores vejam um risco maior no país. Vamos então agora passar as informações do tempo e também as cotações. Vamos começar então com a previsão do tempo na região sul. Vamos ver como fica para hoje é quarta, amanhã quinta-feira, dia 17 de maio. Previsão do tempo, períodos de nublado e chuva
no leste do Paraná e nordeste de Santa Catarina. As demais áreas do Paraná e o centro-oeste de Santa Catarina têm sol e pancadas de chuva à tarde. Nas outras áreas do sul, o dia é de sol com muita nebulosidade no leste de Santa Catarina e neblina ao amanhecer. A gente vê então ali que o mapa mostra, né? No Rio Grande do Sul, a gente tem bastante tempo bom, bastante sol, né? Especialmente na parte sul até o norte do Rio Grande do Sul. Aí pega a parte mais do centro para o norte de Santa Catarina e aí todo o Paraná com possibilidade de chuvas. Vamos então agora ver como é que fica o tempo no centro-oeste, para amanhã, quinta-feira. Sol e tempo seco no centro-norte e também no nordeste do Mato Grosso do Sul, leste e sul de Mato Grosso, em Goiás e no Distrito Federal. Também faz sol nas demais áreas da região, com pancadas de chuva a partir da tarde, como a gente pode ver então aqui no mapa para amanhã, quinta-feira. Vamos agora às cotações. Cotações, começando com o farelo de soja em Ponta Grossa, hoje, 16 de maio, R$ 1.510. O farelo de soja em Paranaguá, R$ 1.530. Saca de soja, Passo Fundo, R$ 81,50. Paranaguá, R$ 85. Em Rio Grande, R$ 85,50. A soja em Rondonópolis, R$ 76. Agora o milho em Passo Fundo, R$ 43 a saca. Em Ponta Grossa, R$ 42. Em Rondonópolis, R$ 29. O trigo, Santa Rosa, R$ 800 a tonelada. Em Dourados, R$ 810. Em Cascavel, R$ 950. E em Carazinho, R$ 800. Assim, ficamos por aqui hoje com o nosso Destaque Rural Notícias, informações do agronegócio, da economia, a previsão do tempo e também as cotações. A gente volta amanhã, às 18 horas ao vivo. Lembrando que você pode continuar assistindo o programa, se não conseguiu pegar todo ele, fica gravado nas redes sociais da Destaque Rural. Muito obrigado pela sua audiência e até mais.